obrigado aí, que Deus abençoe a vida de cada um, tá bom, queridos? E para dar uma colorida, alguns não viram, na sexta-feira tem um vídeo, passar um pouquinho do lado do norte, né, do Palavra da Vida, lá no Pará. E só você vai pegar, se você pegar esse marcador aqui de Bíblia, você vai ver lá que tem alguns pedidos de oração. Um deles é por viagens, né, que nós realizamos. Se Deus permitir, né, no Carnaval nós teremos um acampamento para jovens das comunidades ribeirinhas num local chamado Alto do Piriá. Ou seja, você pega o avião daqui para Belém, você desce em Belém, sai do porto de Belém, navega mais ou menos umas 12 horas, você chega numa cidade chamada Oeiras do Pará. Talvez você não conheça Oeiras do Pará, mas você conhece gente de lá. Joel Michimbinha, é de lá, é de lá. Chega em Oeiras, você viaja, navega mais umas 3, 4 horas e chega lá. Alto do Piriá, deve ser bem alto. Eu não conheço esse local, só fui até Oeiras, mas nada a ver com Chimbinha nem Joelma, né? Isso na igreja lá. Mas teremos esse tour aí, né? Faremos um acampamento lá, aproximadamente 300 a 350 jovens ribeirinhos. Tem sido planejado esse acampamento de carnaval. Vamos ficar por lá entre 4 a 5 dias com toda essa turma. Lembra de orar por nós nessa viagem aí, que vai ser bem desafiadora. E o Gessé e o Jonatas estarão com a gente nisso tudo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Então, queridos, isso é um pouco do que nós temos desenvolvido lá no Pará, com a área de alcançar, com jovens, a área de treinamento, com o centro de treinamento que nós temos, focados em missões, e também a área de envio, né, a área de trabalho com as comunidades ribeirinhas, tanto no Pará quanto no Amazonas. Amém? Lembre de orar por nós, por favor. Queridos, o pastor Juba estava contando aqui, né, o tempo dele de seminário. Eu cheguei no seminário, sou de Santos, litoral de São Paulo. Cheguei no seminário eu me rendi a Cristo no encontro dos sufistas de Cristo. Qualquer dia eu conto essa história. Mas eu cheguei no seminário e eu lembro que eu olhei a prateleira assim no quarto, né? Era tempo de internato, eu olhei no quarto assim e a prateleira cheia de livros. E eu lembro que tinha um livro, se eu não me engano, do Gruden. O livro era dessa grossura. Eu olhei, eu falei, meu Deus, o cara escreveu mais do que a Bíblia, né? Enorme assim.
E eu abri minha mala, os meninos, e aí, o que você trouxe? Eu trouxe 2 revistas de surf e um CD da Cassiane, tá bom? Para vocês? E foi assim que eu cheguei no seminário. E eu lembro que as minhas primeiras aulas foi quase um avivamento. Nunca tinha estudado tanto a Bíblia do que naquele tempo de seminário. E lembro também de uma vez que eu fui fazer uma prova, e era uma prova de teologia sistemática. Ela é um pouco complexa, e tinha alguns detalhes ali que tinha que escrever. E eu lembro que eu fiz a prova, minha turma tinha mais ou menos uns 70 alunos, e nós fizemos a prova, entregamos. Na outra semana, o professor entregou as provas, tudo mais, e não entregou a minha e de mais umas 4, 5 pessoas. Falou: olha, esses alunos que não receberam sua prova, fica aqui, a gente vai bater um papinho. Então aquele pastor, professor, segurou a gente por lá. O nome dele é Marcos Mendes Granconato. Ele segurou a gente por lá. Todo mundo foi embora e ele abriu as nossas provas em cima da mesa. Tem professores aí, cenas fortes. E aí ele começou a falar: olha, a prova de vocês até falta algum elemento, um argumento, uma desenvoltura, mas é pouca coisa, nada que comprometa nem a prova nem a fé de vocês, né? Mas olha como vocês entregaram essas provas. Tinha uma moça que eu acho que ela estava escrevendo a prova dela e tomando café. Escrevendo a prova, tomando café. Daqui a pouco eu acho que a folha ia voar e ela deixou a caneca de café em cima da prova. Ou seja, ficou aquele borrão de café na folha da prova. E ela entregou desse jeito. Tinha um outro que acho que ela fez um origami. Ela dobrou umas 20, 30, sei lá. E ela entregou toda amassada. Tinha um outro rapaz que ele puxou a folha do caderno e ficou toda aquela barbinha assim, só aquele negócio, e entregou daquele jeito. E eu fiz a prova a lápis e eu ia escrevendo. À medida que eu errava alguma palavra, eu riscava e continuava escrevendo para não perder a linha de raciocínio, né? Não podia perder, ia escrevendo. E eu não tive a capacidade de passar a limpo ou até mesmo de apagar com a borracha. Forte, né? Forte. Então o professor olhou e disse assim: vocês viram que tem algo em comum as provas de vocês. E não é que vocês não sabem fazer, não têm capacidade de apresentar algo melhor, é que vocês não querem. Mas eu gostaria de alertar vocês agora. Eu falei: sobre o quê? O que é agora provavelmente vai ser lá fora. Eu não quero ser fatalista, mas provavelmente a maneira que vocês estão entregando essas provas de maneira medíocre, né? Provavelmente pode ser algo que vocês irão entregar lá fora no seminário. Mas vocês podem fazer diferente. Gente, tinha a prova, no final do mês tinha outra prova. Eu fui para o computador, digitei a prova, fiz todo bonitinho, quase levei no cartório para autenticar. Entreguei para o professor, tirei a nota máxima. A primeira prova valia 3, eu tirei 0,3, tá bom para você? Eu e toda a minha turminha lá. A outra tiramos a nota máxima. Mas naquela manhã, aquele professor, ele nos ganhou. Aquele pastor, ele nos ganhou. Principalmente a minha vida. E eu entendi, e um dos alunos disse isso, que mediocridade e ministério, mediocridade e a vida cristã não podem andar juntos. Mediocridade e o ministério não podem andar juntos. Sabe por quê? Porque Cristo é a missão e a missão é dele. Não temos o direito de fazer nada mais do que uma entrega completa, nada menos do que uma entrega completa, com excelência, para a honra e glória dele. E o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, ele vai escrever para Timóteo, o amado Timóteo, com alguns objetivos, e ele vai nos ajudar, e os princípios e valores que serão destacados nessa carta, vão nos ajudar, para que nós, cristãos, salvos pela graça e misericórdia de Deus, não façamos nada para o Senhor, ou para qualquer outra coisa, de maneira medíocre, muito menos o ministério. E parece que o apóstolo Paulo escreveu hoje de manhã essa carta, porque ela vem como um eco para as nossas vidas.
com suas verdades e seus princípios. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: meu filho, seja forte por meio, eu estou lendo aqui na versão NVT, tá bom? Versão NVT. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as a pessoas de confiança e que possam transmiti-las a outros. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo e a todos os ouvintes que estariam ali com Timóteo, e vem para nós como um recado, mas não só como um recado, como uma exortação, como um alerta sobre os desafios do ministério, os desafios que nós temos, a missão, a responsabilidade de repartir o evangelho com aqueles que pouco ou nada ouviram sobre Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo, ele fala assim: olha, vai ser difícil, é desafiador, esteja atento quanto a isso, mas saiba que você não está sozinho, há um Deus que está com você, e fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, fortifica-te na obra, na mensagem da cruz. O objetivo do apóstolo Paulo era alertar Timóteo e todos os ouvintes dessa carta que há um procedimento para que possamos desenvolver o ministério na qual fomos chamados. Não dá para ser de qualquer jeito. E a primeira verdade é que o ministério, ele é feito não na nossa força, mas na capacitação do nosso Deus, por meio do seu Espírito Santo, por meio da sua palavra. Não é a nossa habilidade, não é a nossa eloquência ou falta dela, não é a nossa habilidade ou falta dela em repartir o evangelho, mas é na capacitação do Espírito Santo de Deus, na obra de Cristo, e ele deixa bem claro: olha, é isso que vai fortalecer a sua vida, a sua e a minha, meus irmãos, a nossa vida. Não podemos ir de qualquer jeito. Mediocridade e ministério não podem andar juntos, e não vamos no nosso braço forte, não vamos, porque se formos no nosso braço forte, rapidinho a gente desiste, ou a gente faz de qualquer jeito. Isso aqui tá bom, deu certo, quanto que é para passar? É 5, tiramos 5, tá bom, lembra? Não é assim, não pode ser assim. A caminhada da vida cristã e o ministério ao qual vamos desenvolver não pode ser de maneira medíocre, mas deve ser na capacitação do Senhor com excelência. E então o apóstolo Paulo, ele descreve algumas características que Timóteo, os seus ouvintes e nós deveríamos desenvolver. Olha só, capítulo 2, o versículo 3: suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado, nem eu, nem você, nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou, aquele que o convocou, aquele que o arregimentou. A orientação aqui é sobre sermos um soldado de maneira leal. O objetivo principal é agradar o seu comandante com lealdade exclusiva. É o foco. Temos um dono, temos um comandante, e ele é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, e devemos lealdade a Ele. Eu nunca servi o exército, fui dispensado por excesso de contingente, mas o meu primo sim, e eu lembro, meu primo tem a minha idade, e eu lembro que quando ele se alistou, ele foi convocado e tudo, cheguei na casa dele uma vez à noite, ele estava lá ele estava no espelho, no banheiro, e com a gilete aqui. Eu
Eu falei, Leandro, o que você está fazendo? Ele, a barba. Eu falei, Leandro, você não tem nem bigode. Você não tem nem bigode, o que você está fazendo a barba? Ele falou, rapaz, lá os caras acham. Ele vem com algodão assim, Tiago, passa assim, enfim. Aí o Leandro estava passando o fardamento, a farda dele, pingando vela, deixando tudo engomadinho. Eu falei, Leandro, você não lavava nem suas roupas? Agora eu tenho que lavar, passar e, Tiago, estar bem apresentável para entrar e para sair do quartel. Eu falei, Leandro, o que é isso? Te transformaram num monstro. Ele falou, não, eu represento o exército brasileiro, algo maior, lealdade, como um soldado. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo, lealdade como um soldado. E possivelmente vocês nunca ouviram falar da Dona Flora, mas a Dona Flora, qualquer dia eu escrevo uma biografia sobre ela. Ela era minha mãe. A minha mãe faleceu quando eu estava com 18 para 19 anos, mas ela se rendeu a Cristo quando eu estava com 9 anos. Mãe solteira, mãe de 3 filhos, meus irmãos eram 10 anos mais velhos do que eu, e eu lembro que os primeiros anos da minha mãe, como nesse caminhar com Cristo, primeiro, 1 ano e meio, 2 anos ali, ela foi aprendendo na igreja, princípios, ordenanças, enfim, ela foi aprendendo a caminhar na fé, e então um dia, e ela começou a perceber que eu ia com ela para a igreja, mas era porque ela me levava. Eu tinha 10 anos, ela me arrastava. Mas os meus irmãos já não estavam muito aí. Eles já trabalhavam, já tinham uma independência financeira, né? Mesmo com 19, 20 anos, já estavam bem empregados. Um trabalhava na Coca-Cola, outro já era gerente de uma farmácia, enfim, já tinha seu caminhar financeiro e não queria muitas coisas, não queria nada com Deus. E então a minha mãe chegou um dia, sentou eu, meus irmãos lá na sala e falou, olha, o negócio é o seguinte, percebo que vocês não estão querendo nada com Deus, mas é fundamental que a gente tenha essa conversa. E ela explicou para a gente, pregou para a gente e orientou que nós pudéssemos ir à igreja e congregar. E então meu irmão, minha irmã disseram assim, olha mãe, com o maior respeito, mas disseram, mãe, essa fé é da senhora, não é nossa, nós não queremos isso, nós não queremos essa religião, e nós não queremos ir na igreja, não, é bom para a senhora, que legal, mas para nós não queremos, então libera a gente que a gente não quer ir. A minha mãe falou, vocês não querem ir? Não, então não precisa ir. Eu falei, eu mãe, não, você vai, você não é nem contado na Bíblia, você vai. Era um sábado, beleza, foi sábado à noite para a igreja, eu tinha 10 anos e minha mãe já me empurrava na reunião dos jovens, sábado à noite, e eu lembro que sábado eu fui na igreja, domingo eu fui de manhã na igreja, domingo à noite fui na igreja, cheguei segunda-feira, finalzinho da tarde, umas 6 horas, morávamos num apartamento, 6h30, quase 7 horas, morávamos num apartamento ali em Santos. Quando eu abri a porta, estavam as irmãs da igreja na minha casa. Eu olhei e falei, mãe, que é isso? Aqui em casa lá, reunião de oração. Aqui em casa lá, algum problema? Não, mãe, de boa. Aí foi chegando meu irmão, minha irmã, o que é isso? Reunião de oração aqui em casa. E senta aí. Terça-feira, nada. Quarta-feira, cheguei, 6h30, 7 horas, cheguei, estavam as irmãs e o pastor lá em casa. Eu falei, mãe, que é isso? Ela, culto no lar. E fica aí. Meu irmão e minha irmã chegaram, fica aí também. Quinta-feira, nada. Sexta-feira eu cheguei, estavam as irmãs, tinha os irmãos e ele, o pastor da igreja, lá. Falei, mãe, que é isso? Ela, vigília. E senta aí. E meus irmãos foram chegando, senta aí também. Sabe o que a minha mãe estava comunicando para mim, meus irmãos? Ela me amava, nos amava tremendamente, muito. Ela estava comunicando não apenas que era ela que mandava em casa, que ela que ditava o ritmo espiritual da nossa turma lá, mais do que isso, a minha mãe estava comunicando para mim e para os meus irmãos, que ela nos amava, mas entre nós e Deus, ela escolhia Deus. Ela não era refém
dos seus filhos, inegociável, lealdade, inegociável. E aqueles cultos começaram a se repetir semana após semana ali em casa, semana após semana. Pela graça de Deus, minha mãe pôde ver ainda a minha vida, eu andando com meus primeiros passos na fé. Ela não conseguiu ver a minha irmã andando os caminhos dela, os primeiros passos na fé dela. Minha mãe faleceu antes. Ela não conseguiu ver eu podendo repartir a fé com o meu irmão, encorajando ele. Meu irmão ainda não se rendeu a Cristo, mas temos boas conversas. Mas mesmo que ela não conseguiu ver tudo isso, lealdade foi o que ela decidiu. Ao Senhor, não a nós, ao Senhor. Meus irmãos, é esse estilo de vida que nós devemos ter, de lealdade ao Senhor. Nós não somos reféns dos nossos filhos, não somos reféns dos nossos familiares, não negociamos valores e princípios com os nossos amigos. E na nossa caminhada, nosso ministério, a nossa caminhada não é apenas para fazer bons amigos, mas fazer discípulos de Cristo. E não dá para fazer discípulos de Cristo negociando princípios e valores. Lealdade como um bom soldado, porque mediocridade e ministério não podem andar juntos. E sabe o que é o legal disso tudo? É que o texto continua. Olha só, o apóstolo Paulo ele vai apresentar uma outra característica, uma outra figura no versículo 5. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. O objetivo aqui é receber seu prêmio por obedecer às diretrizes de Cristo, não como uma religião, não como um caminhar com regras. Olha, isso é até aqui que eu posso andar, então eu vou andar até aqui. Se eu passar, eu peco. Não é esse estilo, não é regrinha, como os fariseus faziam, como os escribas faziam. Não é esse tipo de regrinha, mas um relacionamento. Mas um relacionamento com Cristo, como um atleta disciplinado. Temos um irmão em Cristo chamado Daniel Dias. Ele já veio aqui? Já chegou a vir por aqui? É aquele atleta paralímpico, né? Tá. Mas é um irmão nosso em Cristo. Eu dei uma olhadinha, eu estava nadando, e aí eu falei, será que eu consigo fazer o tempo dele? O camarada, ele não tem, se eu não me engano, uma parte do braço, dos dois braços, uma parte da perna, mas tem uma outra completa. Eu falei, será? E aí eu dei uma olhadinha no tempo dele, eu não lembro agora, e aí eu coloquei lá, eu falei, deixa eu tentar fazer. Aí fui, braçada, pernada, eu não cheguei nem perto, do tempo daquele camarada, do Daniel. Esse rapaz, ele já recebeu prêmios Lawrence, que é entregue para pessoas, aqueles caras fora da caixa, Ronaldo Fenômeno, Lewis Hamilton, pessoas que fizeram coisas extraordinárias dentro do esporte. Daniel recebeu esse prêmio, como um testemunho, como um atleta que está disciplinado, e recebeu esse prêmio, como um testemunho. Queridos, é disso que o apóstolo Paulo está orientando Timóteo, seus ouvintes e a nossa vida. A caminhada cristã, o ministério que iremos e estamos desenvolvendo, ele não pode ser de qualquer jeito, mas deve haver uma disciplina. E que disciplinas são essas, Tiago? Oração, leitura da palavra, memorização de versículo, estar em comunhão. É esse o processo. Atos capítulo 2, versículo 42, vai falar que eles perseveravam em oração, no partir do pão eles estavam ceando. Oração, partir do pão, comunhão, estavam juntos. Eles estavam ali e perseverando na palavra, no ensino, na oração, na comunhão e no partir do pão. Eles estavam juntos, e é isso que nós devemos cultivar e nos disciplinar, nada menos do que isso. Comece, meus queridos, se você não tem esse hábito de ter uma vida devocional, compre um livro devocional,
Marque, coloque livros bíblicos para você ler. Nós devemos fazer isso para nos nutrir com a verdade, com a palavra do Senhor. Lá em casa a Gabi começou a escrever um monte de versículos e espalhar em casa para a gente memorizar, para junto com as crianças memorizar os versículos bíblicos. Fica lá, você vai abre a porta na porta da geladeira, já tem versículo. Já no balcão onde a gente come, já tem o versículo. Oramos juntos, oramos de maneira individual. A caminhada cristã, o ministério no qual iremos continuar desenvolvendo, iniciaremos, ele passa por uma vida disciplinada de um relacionamento com Deus, pelas práticas básicas e suficientes da vida cristã: leitura da palavra, oração, congregar, memorização de versículos, louvores, que o Tiago faz aqui com a turma, todo esse ensaio, que bênção, que bom é poder louvar e agradecer o nome do Senhor juntos. E às vezes não dá junto, você está numa viagem, está em casa, enfim, de maneira, que bom é podermos engrandecer o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como um soldado leal, como um atleta disciplinado, é que nós devemos seguir para que possamos desenvolver no ministério com excelência, uma entrega ao Senhor. E sabe qual é o mais legal disso? O texto continua, dá uma olhadinha, segue aqui, versículo 6, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Como um soldado leal, como um atleta disciplinado, mas como um agricultor incansável. O objetivo principal é participar da colheita suprema, tornando-se um trabalhador incansável, ou até mesmo cansado. Faremos a missão. E qual é o prêmio disso tudo? Qual é a recompensa? É ver vidas alcançadas e transformadas pelo Evangelho. E gente, esse negócio de trabalhar com terra, com enxada, né? É árduo. Eu não tenho tanta experiência com isso. Não tenho. Tive uma experiência logo no meu início do namoro com a Gabi. Marcelo, essa foi uma experiência interessante. A Gabi, começamos a namorar, 4 meses depois a Gabi faria aniversário. Tive uma excelente ideia, pastor Guto. Eu falei, vou dar flores para a Gabi. Mas aí eu falei, não, eu não vou dar flores para a Gabi, eu vou plantar flores para a Gabi. Nunca tinha plantado um feijão no algodão, né? Aquela experiência, nunca tinha feito isso. Eu falei, eu vou plantar. E então fui até a floricultura lá, não foi nem floricultura, foi um negócio de agro lá, né? Acho que era um agronegócio que eu estava querendo montar. E aí comprei sementes de amor perfeito. E eu li todo o manual lá. Todo o manual, sério gente, sério, eu li, estava escrito modo de usar. Pegue um vaso, né, um vasinho, pegue a terra, e eu já logo em frente ao dormitório lá, o Juba conhece, já raspei aquela terra mesmo. Vou perder meu tempo, né? Já coloquei lá, já joguei a semente, joguei mais um pouco de terra e joguei água. 3 meses estava aquele, dizia lá no coisa, 3 meses começa a sair os botões, coisa linda, né? 3 meses depois, só tinha mato. Eu falei, meu Deus, bom, vai ter mais 1 mês para o aniversário. Aí eu já comecei a pensar no outro plano, no outro presente, Guto, um outro presente. Eu falei, já arrumei um quadrinho, peguei um texto, escrevi em grego lá, nós nos amamos porque Deus nos amou primeiro, totalmente fora do contexto, mas valia, era o namoro, era aquilo lá e salvaria o meu horrível agronegócio. 4 meses e nada, só mato. Cheguei no aniversário da Gabi, falei, oi amor, tudo bom? Trouxe um quadro para você. Ela, e trouxe também, amor, eu plantei, mas vai surgir aqui pétalas de amor perfeito. Ela, toda compreensiva, né? A minha sogra olhou assim, a tia Márcia,
No outro dia ela foi lá e comprou, né? Foi na floricultura e comprou um vaso pronto, né? Com as flores lá. Mas, queridos, horrível meu agronegócio. Desastroso. Por quê? Porque eu não obedeci o processo correto. Eu não sabia que tinha adubo. Mas é a minha ideia que tinha que colocar tem adubo. Não sabia. Não sabia que não era bom ter pedra dentro do negócio, né? Eu não sabia. Queridos, como agricultor incansável, gente que mexe com a terra. Eu não sei qual a sua experiência com isso. Lembro do meu avô com a enxada, ali na cidade de Bertioga, abrindo a rocinha dele, abrindo ali para plantar as coisas. Meu avô tinha uma mão grossa. Quando ele pegava a gente para dar um ajuste fino, ele pegava pelo braço, você tentava correr, arranhava, ralava assim, né? A pele. Ninguém corria do vô. Noite e dia, suado como agricultor. Juba estava falando do livro do seu Ricardo Parker. Conheci o seu Ricardo Parker em 2010. Conheci o seu Ricardo Parker em 2010. Mas o seu Ricardo Parker, um cara sensacional. Mas quem eu não conheci foi a dona Harriet, a sua falecida esposa. Dona Harriet, ela estava no Brasil, junto com o seu Ricardo. Eles montaram toda aquela estrutura que vocês viram ali, pelo menos iniciaram. Tudo aquilo que vocês viram, quartos, salas, dormitórios, aquilo era uma antiga granja. Era um galinheiro gigante aquele negócio. O que vocês viram de quadra, o pessoal jogando bola, aquilo era o local onde guardavam lá a ração para as galinhas, o trator, a caminhonete velha, o carro velho. Era ali. E então o senhor Ricardo estava compartilhando comigo, numa conversa com ele. Eu falei: senhor Ricardo, mas vocês iniciaram tudo isso? E a dona Harriet, qual o papel dela? Ele falou, não só o papel, mas o que ela viveu com Deus foi um particular. Dona Harriet sentiu umas dores no seu abdômen, e ela foi fazer uma pequena cirurgia. Quando abriu, percebeu que tinha um câncer ali, e já tinha tomado, aliás, estava bem avançado. O médico sugeriu para que eles fossem para os Estados Unidos, fizessem exames de maneira mais detalhada e pudessem achar lá um procedimento adequado. Estamos falando isso de uns 32 anos atrás aproximadamente. Chegou lá, o médico não encontrou um procedimento adequado, disse: olha, o que a gente pode fazer é dar essa medicação, você está a ficar aqui nos Estados Unidos, e assim o processo, e a gente batalhando aqui. Ela, com o seu Ricardo, eles decidiram voltar para o Brasil. Perceberam que estava bem avançado ali o câncer e tudo mais, e eles decidiram voltar ao Brasil e continuar o ministério ao qual o Senhor tinha dado a eles. Dona Harriet, com seu balãozinho de oxigênio, com mais uma bolsa ali de soro, no seu braço, no seu rosto, ela está sentada na sua cama, com uma prancheta bem grande, e ela com aqueles papéis, ela com a sua régua, ela ia desenhando todo o Palavra da Vida, aquilo que vocês viram ali. Ela começou a desenhar, e ela desenhava, colocava a metragem, fazia os cálculos, e ela entregava para o seu Ricardo. E o seu Ricardo disse: ela era o cérebro e eu era os braços. Com mais 4 funcionários, eles começaram a construir toda aquela estrutura que vocês viram ali. A dona Harriet, faltando 2 semanas para chegar os primeiros alunos ali no seminário, para inaugurar o Palavra da Vida Norte, para começar a dar o pontapé inicial, 2 semanas a dona Harriet veio a falecer. Ela não viu aqueles primeiros alunos chegando, eu não lembro se eram 8 ou 11 alunos, ela não viu aqueles alunos chegando na escola, ela não viu com esses olhos, mas ela viu com esses olhos aqui, e ela viu além, ela viu que em 2022,
ela viu além que aquela casa estaria cheia, e pela graça e misericórdia de Deus, nós apresentamos de maneira direta o Evangelho para 1.800 jovens e adolescentes naquele local. Ela, com os olhos na fé, ela não viu naturalmente, mas ela creu. E pela graça de Deus, esse ano encerramos com mais de 110 alunos focados em missões, meus irmãos. Com os olhos da fé, ela viu mais de 300 alunos matriculados e ouvindo o Evangelho diretamente no colégio que nós temos lá do maternal ao ensino médio. E com os olhos da fé, ela viu um futuro e rios a longo, distantes, mas que pela graça de Deus são mais de 100 comunidades alcançadas pelo Evangelho hoje. E o trabalho tem se estendido. Vocês viram o tamanho daquele barco? Antes era pequeno, cabem mais de 40 pessoas naquele barco, e rasgando os rios do Amazonas, rasgando Rio Madeira, Rio Amazonas, e avançando. Ela não viu com os olhos naturais, mas ela viu com os olhos na fé, e ela se gastou e deixou gastar pela obra do Senhor, por aqueles que pouco ou nada ouviram do Evangelho, entendendo que a recompensa seriam ver vidas alcançadas e transformadas pelo Evangelho. Visionária, sim, mas uma fé de um agricultor, uma fé leal, uma fé de um atleta disciplinado. Ela entendeu, pela graça e misericórdia de Deus, que mediocridade e ministério não podem e não devem andar juntos. Eu sou abençoado pelo esforço de mulheres, homens e mulheres como Harriet. Nós somos abençoados por pessoas que se gastaram e deixaram a sua vida aqui em Marília, no Brasil. Não temos o direito de tocar o ministério de maneira medíocre, mas com excelência, naquilo que Deus vai nos dar, com a capacitação que Ele vai nos dar e com as oportunidades que Ele vai entregar a nós. Meus irmãos, por que fazemos isso tudo? Porque Cristo é a missão e a missão é dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos humildemente chegarmos diante do trono da graça, porque ali, no tempo oportuno, encontraremos misericórdia, porque Ele nos prometeu isso, não de qualquer jeito, mas com uma fé confiante no Senhor. Vamos orar? Pai eterno, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor transforma os nossos corações, o Senhor molda nossas vidas. Apesar de nós, o Senhor viu a nossa miséria, o Senhor viu a nossa condição. Somos gratos pelo seu perdão, somos gratos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Não podemos seguir e tocar o ministério, repartir o Evangelho no nosso braço forte. Não temos o direito de fazer isso e não podemos fazer isso. É maneira medíocre, Senhor. Possamos perceber o Teu Espírito Santo agindo em nós e através de nós. Pai eterno, que possamos ser leais, não negociar princípios nem valores, Pai, para alcançar vidas, para construir relacionamentos, ó Pai, mas que possamos, como soldados leais, ser firmes com a Tua palavra e com aquilo que o Senhor nos deu. Pai eterno, que possamos ser atletas disciplinados, nos nutrindo com a palavra diariamente, angariando ferramentas para que possamos servir o Senhor melhor, e essa recompensa, esse presente, possa ser vidas, possamos ver pela Tua graça e misericórdia, ver vidas alcançadas e transformadas pelo Evangelho. E ó Deus, que possamos como agricultor deixar tudo em campo. Deixar tudo em campo é a nossa vida. É algo que o Senhor tem cuidado melhor do que nós da nossa vida. O maior interessado em nossa vida é o Senhor. Na obra é o Senhor, porque a obra é sua, Pai. Que possamos como agricultores incansáveis. E vai exigir de nós acordar mais cedo, dormir mais tarde, investir recursos, caminhar, chorar junto, se alegrar junto. Ó Deus, que possamos ter prazer nisso e levar o Teu Evangelho para aqueles que pouco ou nada ouviram. Capacita-nos, porque a missão é Cristo.
E, ó Deus, fortaleça-nos. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse prazer, pela tua graça e misericórdia, ver vidas alcançadas e transformadas